Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um dia do nosso propósito de 40 dias de despertamento. 40 dias numa jornada radical para um novo tempo espiritual. Estou muito feliz de você estar aí me acompanhando comigo essa leitura e que essas palavras estejam fazendo sentido aí no teu coração e te ajudando aí a crescer mais em Cristo, amém? Então, nosso quarto dia, o tema é assim: sensibilidade para reconhecer os sinais de Deus. Sensibilidade para reconhecer os sinais de Deus. Vamos ler aqui. Todo aquele que pela fé na graça em Jesus nasceram de novo, passaram a conhecer a Deus na medida em que caminha com Ele. Gosto deste exemplo. Meu pai nunca deixou de ser quem ele era, nem de estar onde ele esteve. Eu é que, à medida que eu crescia, fui descobrindo quem ele realmente era. Da mesma forma, Deus nunca mudou ou se escondeu. Somos nós que, ao nos aproximarmos dele, vamos desvendando seu caráter e compreendendo quem ele é de fato. Já viu aquele exemplo que quanto mais eu me aproximo da pessoa, quanto mais eu falo com a pessoa, eu me relaciono com a pessoa, mais eu conheço ela? Tem pessoas dentro da igreja que eu sei o nome, eu sei onde que mora, eu sei se tem filho, eu sei como que é o nome do marido, eu sei algumas coisas a respeito. Tem outras que eu já sei mais coisas. Por exemplo, a minha tia, eu sei mais coisas. A minha irmã, eu sei mais coisas porque eu me relaciono mais, eu tenho mais contato, eu falo mais, eu me aproximo mais. Então, com Deus aqui é a mesma coisa. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou conhecer o caráter dele, quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Tudo isso quando eu me aproximo de Deus. Pastora, mas como que eu vou me aproximar de Deus? Através da palavra dele. Ele é a própria palavra. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu me aproximo, eu me vejo na palavra. A palavra ela é um espelho, eu preciso me ver na palavra. Quanto mais eu faço isso, mais eu me aproximo de Deus. E quanto eu mais me aproximo de Deus, mais eu conheço quem Deus é, o caráter dele. Eu conheço. Beleza? Então, somos nós que nos aproximamos dele, porque ele continua sendo quem ele é. Mas eu só vou descobrir quem ele é quando eu me aproximo dele. Beleza? Uma das maneiras pelas quais Deus se revela é através de sinais. Vamos ler isso daqui para ver, hein? Eu não sei. Estamos lendo junto. Vamos ver que se bate. No entanto, frequentemente nos equivocamos em nossa percepção sobre o caráter dos sinais divinos. Um dos exemplos mais marcantes disso é o sinal de Deus no nascimento de Jesus. O relato do Evangelho de Lucas descreve o que aconteceu com os pastores que estavam no campo. Vamos ver aqui. Lucas 2, 12. Primeiro, o anjo apareceu. Segundo, a glória se manifestou. Terceiro, uma multidão dos exércitos celestiais seguiu louvando a Deus. Quarto, por fim veio a comunicação do sinal. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2:12. Aí aqui o autor diz assim: qual foi o verdadeiro sinal?
desses 4 aqui que deu, qual foi o verdadeiro sinal? Foi o anjo que apareceu? Foi a glória que se manifestou? Foi a multidão do exército de celestiais louvando a Deus? Aí ele completa, não. O sinal que Deus deu era um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Não é difícil reconhecer os sinais divinos quando o extraordinário se manifesta, com aparições de anjo ou manifestações da glória divina. Contudo, o verdadeiro desafio está em reconhecer os sinais de Deus em coisas simples, como uma humilde manjedoura. Você está vendo? Às vezes a gente perde essa sensibilidade de perceber Deus nas pequenas coisas. Entendi o que ele quis dizer aqui. Às vezes achou, nossa, o sinal era o anjo que apareceu. Nossa, o sinal é a glória que se manifestou. Não, o sinal era a manjedoura, porque o bebê estaria na manjedoura, envolto em panos. Então, às vezes a gente está olhando, querendo que caia fogo do céu, que dê um vento aí, todo mundo sinta, a igreja inteira sinta. De repente a gente quer que o Senhor abra os olhos da igreja para ver o anjo. Não é isso. A gente precisa reconhecer, ter discernimento para reconhecer os sinais de Deus nas pequenas coisas. Então, aquela pessoa, às vezes, se conhece, sabe? Pessoa dura de coração, que não se rende ao Senhor. Às vezes, aquela pessoa, ela tá ali prostrada, chorando, se entregando. Aquele quebrantamento, ele é a presença mais real do Espírito Santo movendo ali no nosso meio. A gente não precisa ver nada assim grandioso para a gente perceber os sinais quando Deus quer falar comigo, quer mostrar para mim, quer mostrar para você. Então, a gente precisa ter sensibilidade para reconhecer os sinais. Não fique esperando coisas grandiosas. Reconheça Deus nos pequenos sinais. Então, contudo, o verdadeiro desafio está em reconhecer os sinais de Deus em coisas simples. A gente precisa reconhecer Deus nas pequenas coisas, glorificar Ele nas coisas simples, nas pequenas coisas. Porque Ele se manifesta do jeito que Ele quer, Ele é Deus. Então, Ele pode vir num vendaval, Ele pode vir numa tempestade, mas Ele pode vir numa brisa. Ele pode vir numa folha que cai da árvore. Então, precisamos ter essa sensibilidade para reconhecer os sinais de Deus. Para uma geração que anseia por grandes demonstrações e experiências espetaculares, torna-se cada vez mais difícil enxergar os sinais singelos de Deus na vida do cotidiano. Olha isso, que sério. Será que Deus não continua falando através da simplicidade profunda de uma manjedoura? Como podemos discernir os sinais de Deus em um tempo de tanta agitação, distração e confusão? Como que a gente vai perceber os sinais de Deus no meio de tanta agitação, tanta coisa que acontece num culto? Vamos pegar um culto. Culto e louvor tocando, bateria, irmã falando mistério, a outra chorando, a criança chorando, é criança andando. São muitas informações. Se a gente não focar no Senhor realmente, se a gente não se trancar ali e adorar, se entregar ali naquele momento, a gente não vai perceber os sinais. Porque a gente tem muita distração em volta. Isso fica uma dica para quando a gente entrar dentro da presença, quando a gente estiver na igreja cultuando. A gente tem que apagar tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa observar os pequenos sinais. É como que eu estou falando, como que eu falei aqui. Às vezes a gente está esperando o pregador falar que tem um anjo na igreja. Mas tem um irmãozinho ali ao seu lado que está quebrantado, chorando, se rasgando, não está se aguentando com a presença. E a gente está querendo ver o anjo. A gente não reconhece Deus. Olha, glorifica o Senhor, meu Deus. O Senhor está tocando naquela vida. O Senhor está quebrando aquele coração de pedra.
O Senhor está trocando aquele coração por um coração de carne. Não, irmão, sabe o que? A gente quer ver anjo. A gente quer ver fogo cair. E a gente perde as pequenas coisas. Aí a gente vai na igreja e a gente acha que não aconteceu nada. Porque o nosso foco está nas coisas grandiosas. Sendo que Deus se manifesta nas coisas simples. Nas coisas pequenas. Às vezes é uma criança que está ali. Às vezes é uma palavra. Irmãos, Deus é Deus. Ele se manifesta. Se ele quiser mandar um anjo e fazer com que toda a igreja tenha a visão aberta, ele faz. Mas ele não quer fazer isso. Sabe por quê? Sabe por que Deus não faz isso? Porque no outro culto, a igreja vai estar empinhocada de gente querendo ver o anjo. Aí as pessoas vão passar a ir para a igreja não para sentir a presença, para ter um coração agradecido ao Senhor, não, eles vão para querer ver o anjo. Deus não vai ser nem importante, eles só vão querer ver o anjo. É por isso que Deus não faz. Então Deus está se manifestando nas pequenas coisas e a gente está esperando algo grandioso. E a gente está perdendo. Porque a nossa sensibilidade está se perdendo. Diante de tanta distração, diante de tantas informações, diante de tantos acessos à internet, diante de tanto charlatanismo que tem na internet, as pessoas vão para o culto esperando o grande, o extraordinário de Deus. E ele só vai fazer o grande, extraordinário, se ele quiser. Agora nós temos que estar ali, firmes da nossa identidade de filhos, com um coração grato, atentos aos sinais, aos pequenos sinais, que todo culto ele demonstra ali no nosso meio, ou que todo dia ele demonstra na tua vida. Às vezes você está esperando na tua vida mesmo um mover sobrenatural. Nossa, que... Como nós já ouvimos muito testemunho de anjos, de verdade, anjos levaram dinheiro, provisão na porta das pessoas. Às vezes você está esperando um anjo levar provisão na tua casa e Deus tá te mandando o corvo levar. E você não está reconhecendo. Então a gente precisa o quê? Sensibilidade para reconhecer os sinais de Deus. Ainda que eles sejam pequenos, ainda que eles sejam singelos, mas quando você for orar, fala, Senhor, coloca sensibilidade na minha vida, para que eu possa perceber os seus sinais, para que nada fuja, para que nada fique despercebido, para que eu consiga viver as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Porque o Senhor está fazendo, mas abra o meu discernimento para que eu perceba os sinais. Então a gente tem que fazer assim. Volta lá. Os sinais de Deus ainda estão presentes. Olha isso. Os sinais de Deus ainda estão presentes no olhar inocente de uma criança. O que eu falei aqui. Você está querendo ver o anjo. Às vezes Deus está ali, ó. Usando a criança. Não, mas a gente quer ver o anjo. No balbuciar de alguém angustiado. No clamor silencioso dos injustiçados. Tudo isso é sinal de Deus. É simples. Porque nós servimos um Deus que é simples. A grande questão é, quem está disposto a reconhecê-lo em meio ao mundo tomado pela correria, pela agitação e degradação humana? A gente já fica acelerado, irmão. A gente chega para a igreja acelerada. Tem gente que você percebe que ela está acelerada, ela não consegue nem se concentrar. São tantas coisas, tantas agitações no nosso dia a dia que quando chega dentro da igreja não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção na palavra, não consegue se lançar na presença, não consegue adorar. Que é tanta agitação que quando chega na igreja que era para desligar não consegue, ainda está com uns barulhos na mente. Certamente apenas aqueles que não se deixam corromper pelo egoísmo da pós-modernidade e que mantêm uma consciência pura
alicerçada na verdade que diz: olhai para mim e sereis salvo. Isaías 45, 22. Então, quando você estiver buscando o Senhor, vamos falar no ambiente igreja, se você estiver dentro da igreja, entre ali com uma consciência, sabe? De se dispa de todo o seu orgulho, de todo o seu egoísmo, querendo as coisas sobre você. Não, esteja ali só para contemplar a beleza de Deus, contemplar a presença de Deus, contemplar o mover de Deus ali naquele lugar, sabe? Entra com um coração grato, um coração, ainda que você esteja ali buscando alguma coisa, esteja ali esperando alguma coisa, mas entra com o coração grato. Senhor, o Senhor me sustentou até aqui. Eu sei que o Senhor vai continuar a tua obra, porque a tua palavra diz que o Senhor não começa uma obra e a deixa pela metade. Então, eu sei que o Senhor vai continuar. Então, irmãos, quando você entra na presença e começa a falar essas palavras, o seu coração se enche de gratidão e você vai entrar ali dentro da igreja com um outro olhar. Você vai olhar para o Senhor de verdade. E eu com o coração quebrantado, olhando para o alvo, olhando para a direção certa, irmãos. Como que Deus não vai se agradar? E como que eu não vou ser alcançada pela graça, pelo amor, pela misericórdia? Não tem como. Aplicação. Olha a aplicação. No quarto dia, que é hoje, prepare o coração diante de Deus para caminhar com discernimento e sensibilidade, reconhecendo os sinais de Deus ao longo do caminho. Então, hoje, irmão, você faz isso, tá? Começa a observar. Eu não sei se você tem um jardim, olha lá, vê se tem passarinho, observa, contempla, perceba Deus nos pequenos sinais, olha ali o caminho da formiga, todas ali levando a folhinha, olha o passarinho, o beija-flor, começa a contemplar a natureza em tudo. Nós vemos sinais de Deus, o problema é que a gente não para observar. Então, ore ao Senhor, peça, Senhor, me dê discernimento, que eu possa observar, que eu possa entender os seus sinais, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai se revelar para você. Ele vai te dar experiências e você vai ter um crescimento com Ele, porque quanto mais você se achegar nele, mais você vai conhecer Ele, e quanto mais você perceber Ele nas pequenas coisas e glorificar, mais coisas maiores Ele vai te mostrar, e Ele vai me mostrar. Amém? Um beijo para você, que você possa meditar bastante, que isso é muito importante.